Que o mercado internacional para a nossa carne bovina foi muito bom em 2017, você já sabe. Você que acompanha a nossa programação viu várias reportagens, vários relatórios, números, mostrando o grande potencial que nós temos hoje para a nossa carne bovina, com os compradores, principalmente a China, com um apetite muito grande. Mesmo com tantos problemas no ano passado, o Brasil se superou nesse quesito no mercado internacional e fechou um ano muito positivo. Nós vamos trazer agora a participação da nossa equipe do Rio Grande do Sul, que também, a exemplo de outras nossas equipes, dá a sua contribuição falando desse assunto. Esse foi o melhor desempenho para o primeiro mês do ano dos últimos tempos. As 123 mil toneladas de carne bovinas exportadas representam um aumento de 15% comparado com janeiro de 2017. Uma receita de 518 milhões de dólares. 61 países elevaram a aquisição do produto brasileiro. As exportações totais de carne bovina in natura e processada atingiram esse resultado histórico graças a um crescimento expressivo das compras chinesas. De acordo com o levantamento da Abrafrigo, baseado em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Hong Kong aumentou as importações de 22.908 toneladas no primeiro mês de 2017 para 37.527 toneladas em 2018. Isso representou o crescimento de 64%, enquanto que pelo continente as importações chinesas subiram de 18.208 toneladas para 22.840 toneladas. O segundo maior comprador em 2018 foi o Egito, com 12.918 toneladas. O Irã foi o terceiro, com 9.567 toneladas. E o quarto, o Chile, com 7.018 toneladas. Na parceria com a multinacional Cargill, no seu segmento de nutrição animal, o Canal do Boi mostra reportagens do trabalho de técnicos da empresa em fazendas espalhadas por vários estados brasileiros. Eu vou chamar agora a reportagem da Rosa Cabral, que visitou um confinamento, o Turbilhão, no qual são usados produtos e serviços da multinacional. Vamos acompanhar. A natureza ao alcance dos olhos. E mais de perto se avista a estrutura onde funciona o controle da fazenda e confinamento Turbilhão, na região de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Os animais engordados aqui produzem carne para o mercado interno e o da exportação, diz o empresário Etivaldo Gomes Filho, que há 8 anos está à frente da gestão. Aqui é um dos mais preparados confinamentos do Brasil. Muita tecnologia, não é mais fazenda, uma empresa, uma indústria grande aqui, sempre respeitando o bem-estar animal, treinamentos constantes. Mas o que a gente mais preza aqui é pela excelência, pela qualidade. O projeto tem capacidade para atender 30 mil cabeças. A média de abates chega a 90 mil animais por ano. A rotina do confinamento é rigorosa, da entrada ao trato. Na chegada, os animais são pesados, descansam por 24 horas para amenizar o estresse. Após esse período, são apartados por raça e peso. Brincados e rastreados seguem para a engorda. Os animais jovens, no caso das novilhas, é direcionado uma ração de crescimento, depois adaptação, depois terminação. Esse animal permanece aqui em torno de 120 a 150 dias, tanto as novilhas jovens como os angus. O macho Nelore vai pelo mesmo caminho. Faz a dieta e recebe a ração de adaptação pelo período de 21 dias. Ele fica de 90 a 110 dias no confinamento. E a responsabilidade de fornecer o alimento para os bovinos é assinada pela Nutron, a nutrição animal da Cargill. Então nós usamos um núcleo específico para adaptação. Esse núcleo ele tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns minerais orgânicos, tem aditivos alimentares, tudo isso para chamar, para atrair o animal ao coxo. Depois nós temos uma dieta de crescimento.
As novilhas jovens, que são direcionadas a um programa de carne de qualidade, elas ficam ao redor de 70 dias nessa dieta de crescimento. Qual que é o objetivo? Fazer com que elas se desenvolvam, cresçam, antes de depositar gordura. E por fim, nós usamos a dieta de terminação, com o principal objetivo de terminar a fase de deposição de gordura nesses animais. E na fase de terminação, nós também usamos um núcleo específico para terminação. No caso aqui nós utilizamos o núcleo Máxima Marathon, também é de alta tecnologia, com fonte de macro, microminerais, vitaminas e também aditivos alimentares. A rotina alimentar de cada curral é controlada por software de gerenciamento. Também parceria com a Nutron, que disponibiliza a ferramenta. Ele me fala qual tipo de ração que o animal está comendo, qual a quantidade por dia que ele vai comer, a porcentagem e quantos tratos que eu vou dar para ele. O controle alimentar é avaliado por 3 padrões de notas. Crumbs, que é migalhas, né, sobra. Wet, que é lambido, o animal acabou de lamber o coxo, então até pouco tempo havia comida. E dry, que é seco, que o animal já comeu, já tem bastante tempo que não tem comida. E o inventory, que o inventory simplesmente é o inventário, quer dizer que sobrou uma comida. Quando sobra essa comida, a gente temos que fazer uma estimativa do que sobrou no coxo. Na avaliação dos gestores, a parceria engorda o boi e o bolso. Uma qualidade melhor de engorda, bons resultados financeiros, em cima do apoio deles, e o pessoal técnico nos ajuda, inclusive, na gestão aqui também. Pedro, é da Cargill também o software piloto no Brasil que faz todo o controle da empresa, né? Qual é a conclusão em eficiência? Essa ferramenta nova, esse Power BI, foi desenvolvido em parceria com nós aqui. Somos o primeiro confinamento a usar. A informação é muito rápida e temos tudo, desde a compra, de ganho médio, de carcaça, de fornecimento, de trato. Ajuda muito na tomada de decisão. No caminho da parceria, conectado com os objetivos das duas empresas, esta sala, que lembra mais um cinema. Todos os setores têm as suas metas, têm os indicadores. E aqui nessa sala a gente consegue checar como é que está o trabalho de todos os setores. Além disso, a sala conta com um trilho no teto, né? Que nós conseguimos também fazer alguns treinamentos de carcaça, desossa, qualidade de cortes, para o pessoal entender quais são os tipos de animais que eles produzem aqui. Sentir melhorias significativas de rendimento, né? No trato, na eficiências de fabricações. Então, para o colaborador é importante, ele se sente útil, ele se sente importante dentro do processo. E no processo do confinamento, a mão de obra humana precisa estar afinada com a tecnologia. Aí entra a bonificação para o trabalhador que evitar desperdício no trato. Diariamente, são uma média de 300 toneladas de ração. Conforme a gente vai tendo essa exatidão devido à tecnologia, os tags que tem em cada curral, a balança do caminhão. Então, quando você pega e junta todas as informações, a tomada de decisão é mais fácil. Então, premiar o funcionário que trabalha melhor, que trabalha com mais afinco, que trabalha com mais precisão, é a essência do projeto. Você não tira a parte de punição e dá o apoio necessário para esse funcionário, para motivar ele mais. O Fabrício está nesse perfil. Operador de pá controla rigorosamente a meta de acerto. Tem que acertar, né? Porque se pôr demais, o boi não vai engordar mais. E por menos, o boi não vai atingir o peso que é necessário. E o patrão perde dinheiro? O patrão está perdendo dinheiro. Você cuidando? Tem que cuidar para nós ganhar bem e o patrão ter um bom rendimento também.
Olá, estou aqui com a intenção de convidá-los a participarem da 13ª Dinapec. Estudantes, produtores, trabalhadores da área da agropecuária, venham até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gado de Corte, no dia 7, 8 e 9 de março. A entrada é franca e os senhores poderão ver o que existe de mais moderno, mais atual na pecuária bovina e outras atividades também que os nossos parceiros apresentarão. Aqui nesse local estará acontecendo a oficina de pecuária de precisão e também assunto da sanidade animal. Apresentaremos o que existe de mais moderno e o que permite o melhor controle do rebanho usando toda a tecnologia de informática, de satélites, de softwares e aparelhos outros que nós criamos e apresentaremos. Sejam bem-vindos! Outro roteiro da Dinapec 2018 que você vai ter a oportunidade de acompanhar, se for a Embrapa em Campo Grande ou assistir aqui pelo canal do Boi, é o manejo de pastagens. Nós antecipamos um pouco as informações sobre esse assunto aqui no programa. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós receberemos o pesquisador da Embrapa responsável por esse roteiro, o manejo de pastagens. Você vai acompanhar a entrevista daqui a pouco. Falamos agora há pouco da Dinapec 2018, feira da Embrapa Gado de Corte, com a parceria de outras 10 unidades regionais da Embrapa, de 7 a 9 de março, no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, em Campo Grande. Eu estou aqui com o Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa. Ele vai ser responsável, como eu disse agora há pouco, pelo roteiro de manejo de pastagens. Aliás, o manejo de pastagens vai ter 3 segmentos dentro da Dinapec. Você que vai acompanhar, está organizando a sua caravana do Sindicato Rural, dos produtores, para acompanhar a Embrapa. 3 segmentos. Um deles, o estabelecimento de pastagens, que é o Zimmer, né? Ademir Zimmer, que é um dos mais antigos pesquisadores da Embrapa sobre esse assunto. Tem a nutrição de plantas forrageiras, eu não sei quem é que vai dar a nutrição. É o Dr. Manuel Macedo. Manuel Macedo, que é também um outro antigo pesquisador da Embrapa. E o manejo de pastagens é o Rodrigo Amorim, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu disse para o pessoal de casa que nós vamos antecipar um pouco do que você vai dar na Dinapec de 7 a 9. Ótimo. Fique à vontade, por favor, para dizer. Bom, nós vamos tratar nesse roteiro dos aspectos principais, né? Desde a parte de estabelecimento, da parte de fertilidade do solo e, consequentemente, a nutrição dessa planta e o uso correto desses pastos, né? Então, são esses 3 pontos básicos, porque a gente precisa estabelecer bem esse pasto, formar direitinho, respeitando densidade de semeadura, profundidade, para ter um stand bom. Temos que pensar em fertilidade, porque esses materiais que nós temos hoje a gente já tem uma grande quantidade de materiais disponíveis no mercado. Esses materiais apresentam exigências em termos de fertilidade diferentes, então é importante que a gente saiba como eles se comportam nos diferentes materiais que tipos, você fala né? são braquiárias novas, pânicos novos. Isso. Vai ter algum lançamento esse ano? Esse ano nós não temos lançamento, mas temos um reforço dos lançamentos do ano passado, que são a BRS Canyon, né? Uma cultivar de pânico, um híbrido de pânico, e a BRS Piporã, que é o primeiro híbrido da Embrapa, né? Híbrido interespecífico da Embrapa, de Rusisiensis, Decumbens e Brisanta. Um material bastante interessante. Eu fico imaginando o seguinte, o Rodrigo. A Embrapa, nós já mostramos várias vezes aqui na nossa programação, leva às vezes 10 anos testando um capim. Sim. Antes de colocar esse capim no mercado. O ano passado, você falou, foram 2, né? Ipiporã, que é uma braquiária, e o Quênia, que é um pânico. Então, 10 anos de pesquisa no Centro-Oeste, pesquisa em outros biomas, para saber se a planta vai aguentar o tranco, se ela vai ser resistente, a proteína que ela vai fornecer para o gado. E, de repente, ela apresenta as qualidades e as vantagens de um capim. E o pecuarista, que às vezes não fica muito atento a todo esse trabalho, vai usar numa condição diferente daquelas que foram pesquisadas. Aí a coisa pode dar errado.
Pode. Pode. É isso? Via de regra, assim, é importante que o produtor tenha conhecimento, o máximo de conhecimento possível para escolher esse material, né? Então, nós temos um país continental, um país extremamente grande, que tem uma diversidade de biomas e climas absurda. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado na escolha. Então, nós temos os materiais, por exemplo, esses materiais mais recentemente lançados, nós temos alguns testados lá em Sinop, né, já na transição do Cerrado com a Amazônia, principalmente aqui em Campo Grande, onde é nosso centro de pesquisa, né? Alguns outros materiais testados na Mata Atlântica, tem se demonstrado, o Quênia, por exemplo, para gado de leite, está sendo testado, está com um resultado bastante interessante, e no roteiro de novas cultivares vão ser apresentados os dados de produção leiteira com o BRS Quênia. Então, nós temos essa preocupação, mas, de qualquer forma, nós não temos como abraçar todo o sistema. E isso é importante também, que ao testar o material e o produtor sentir alguma diferença, alguma coisa que foge ao controle dele, que nos procure. Porque isso é um feedback importante para a gente poder buscar soluções por caso seja algum problema, né? O manejo errado, aí, no tema que você vai abordar na Dinapec, pode causar, vamos falar um termo aqui, não sei se está correto, mas o insucesso da implantação de um pasto? Pode sim, né? Você tem um pasto em que você, frequentemente, o erro mais comum de manejo que a gente chama é o superpastejo, ou seja, você dimensiona mal a equação quantidade de comida e número de animais. Então, normalmente você acaba tendo um problema de superpastejo. Se você tem superpastejo, essa planta não está bem nutrida, ela demora a rebrotar, começa a aparecer invasoras, essas invasoras são plantas mais adaptadas àquelas condições, começam a dominar o stand e você acaba perdendo o seu pasto, né? Via de regra, se a gente tem um pasto bem manejado, entendendo, equacionando essa demanda por comida e quantidade de animais, tudo direitinho, você tem um pasto perene e produtivo por muito tempo. Perene o quê? 20 anos, 30 anos? Olha, para vocês terem uma ideia, nós temos a primeira área de marandu implantada no Brasil, uma das primeiras, né, mas que foi utilizada como trabalho de pesquisa. Hoje ela tem, se eu não me engano, 34 anos, ela foi implantada em 1983 e está lá até hoje. Nós temos essa área até hoje na Embrapa. Há mais tempo do que o nosso nascimento. Muita gente, mais tempo que muita gente. Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, muito obrigado. Ele vai dar tudo isso e mais, claro, na oficina de pastagem da Dinapec. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado, Zaidan. Um abraço a todos. No programa de hoje a gente vai abordar um problema muito sério. O Rodrigo Amorim está aqui também, está por dentro disso. As enchentes fortes em Mato Grosso do Sul, que já estão trazendo muitos transtornos para diversas regiões de Mato Grosso do Sul. E tem uma preocupação muito grande também, porque a cheia do Pantanal ainda não atingiu o seu pico, que normalmente é no mês de maio. Mas esse ano, em função das fortes chuvas, deve ser antecipado para abril. Ou seja, já há um alerta para que o produtor, o pecuarista, retire o gado das partes baixas imediatamente. Esse foi o alerta do Sindicato Rural de Corumbá, para as áreas mais elevadas do Pantanal, para as planícies, para evitar esse tipo de complicação que está logo aí, esse pico de cheia do Pantanal. Vamos saber como é que fica o tempo no centro-sul do país Primeiro... desculpe então, daqui a pouco então a Juliana Rezende vai trazer a previsão do tempo para o centro-sul. Primeiro ela traz para o centro-norte do país. As chuvas mais fortes devem seguir persistindo ao longo desta semana na metade norte do Brasil. Então o solo já se encontra com bastante umidade devido às últimas chuvas. Então foram as instabilidades tropicais que atuaram na metade norte do Brasil e provocaram um aumento da disponibilidade hídrica do solo, beneficiando grande parte dos pastos que estão em desenvolvimento. Agora os índices passam de 90% aqui nessas áreas em rosa e também na faixa oeste da região nordeste a umidade segue bastante elevada. No decorrer da primeira semana,
semana essa chuva ainda vai seguir atuando na metade norte do Brasil. Chove ainda com bastante intensidade nessas áreas em azul do mapa. Então o volume de água vai seguir mais elevado, podendo ficar em torno de 70 milímetros. Já ao longo da segunda semana, essa condição já começa a mudar. Essas instabilidades tropicais se enfraquecem e aí a chuva, apesar de acontecer ainda de maneira abrangente, agora será de maneira mais fraca. O volume de água aqui na região nordeste não passa de 15 milímetros no oeste da Bahia, entre o Maranhão e o Piauí, 30 milímetros. Nas demais áreas da região norte, instabilidades ainda seguem atuando e o volume fica em torno de 30 milímetros. Já durante a terceira e última semana, até pelo menos o dia 8 de março, as instabilidades ainda atuam de maneira abrangente, tanto na região norte como também na região nordeste. A chuva vai começar a ganhar um pouco mais de intensidade novamente nas áreas mais ao sul da Bahia. Então, durante as próximas semanas, segue tendo previsão de chuvas abrangentes e também com volumes mais significativos, tanto nas áreas de pastagens da região norte como também na região nordeste. Como esses pastos mantêm bom ritmo de crescimento, apenas em algumas áreas com excesso de umidade no solo na região norte é que o manejo dos animais ainda pode ser dificultado. Daqui a pouco, então, a previsão do tempo para o Centro-Sul, em especial para Mato Grosso do Sul, que está enfrentando, com as chuvas dos últimos dias, muitos transtornos, cidades e campo com problemas ocasionados pelas cheias. E a gente vai falar também da cheia do Pantanal, que ainda não atingiu seu pico, normalmente em maio, mas deverá ser em abril deste ano. Eu tive o prazer e a satisfação de representar o Canal do Boi, juntamente com o Valdec de Souza, cinegrafista, do Tour Cemex por fazendas leiteiras do Canadá. Nós visitamos 11 propriedades leiteiras nas províncias de Quebec e Ontário. São propriedades que chamam a atenção de quem mexe com leite, de quem quer mexer com a pecuária leiteira, pela alta eficiência, pela genética do gado, pelo trabalho das famílias. Nós vamos mostrar agora a reportagem que gravamos na fazenda Crow Valley. Acompanhe. Nós estamos na propriedade da família Crowley, Crow Valley, especializada na criação e produção de leite da raça holandesa. Estamos em Hastings, província de Ontário, no Canadá. E aqui tem de especial, esse conjunto todo foi inaugurado em 2017. Aqui você tem as vacas, todas premiadas, você tem a premiação dessa fazenda, que é uma das grandes referências na produção do gado holandês, mas tem tudo muito semelhante a tantas outras fazendas de criação leiteira aqui no Canadá. As famílias se envolvem completamente em todo o sistema de produção. E uma outra característica importante, na recepção de onde nós estamos, nós temos a ligação direta com o barracão de produção, que nesta fazenda é todo ele robotizado. A Crow Valley é uma das fazendas fornecedoras de embriões de gado leiteiro para o Brasil por meio do Grupo Cemex. Em fevereiro de 2017 foram inauguradas as novas instalações da propriedade, mais modernas e espaçosas, com 2 unidades de robôs. Tudo muito bem arejado de forma a garantir conforto e bem-estar a quem passa o tempo todo no celeiro. As novilhas e vacas são tratadas livres, em baias individuais, sem estresse para comer, repousar e, na hora certa, caminhar até o local da ordenha. Uma mão na roda para o time de John e Cynthia Crowley, que cuidam do rebanho com a ajuda de 2 filhos e 2 colaboradores. O trabalho ganhou mais flexibilidade na ordenha de 110 vacas, tratadas em sistema de freestall em cama de areia. Ter liberdade e mais conforto significa menor risco de doenças como a mastite e longevidade. O investimento deu tão certo que uma terceira unidade de robôs já está no planejamento da família Crowley, que pretende dobrar o número de animais em ordenha. Tudo para encher os olhos dos produtores brasileiros convidados pela Cemex para conhecer nos estados de Quebec e Ontário
a realidade das fermes leiteiras, como são chamadas as fazendas de leite no Canadá. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do tour, destaca a tendência canadense de adotar esse sistema de manejo. Uma nova realidade aqui no Canadá, muitas fazendas mudando do sistema de try-stall para o sistema de freestall com ordenha robotizada. Ou seja, realmente é o futuro que chegou para eles. Na verdade, a maioria das fazendas que estão fazendo novas instalações estão indo para esse tipo de operação. Freestall, cama de areia e ordenha robotizada. Com os robôs, o dia a dia tem 3 turnos de ordenha. A fazenda aumentou a produção e, como destacou John, melhorou a qualidade do úbere das vacas, já que as máquinas estimulam um maior fluxo de sangue correndo nas veias. Cíntia, que cuida da contabilidade e do registro dos animais, conta que os robôs mudaram a rotina dela. Antes eu tinha que fazer as ordenhas em horário marcado. E já não preciso mais. Meu foco agora é fazer com que as bezerras tenham um melhor começo para se tornarem animais produtivos na vida delas mais tarde. O time trabalha focado na produção de sólidos. No Canadá, a indústria é muito exigente e paga ao produtor mais pelos índices de gordura e proteína do que pelo volume de leite no resfriador. John Crowley explica que o consumidor está bem informado da composição dos produtos que consome. As pessoas sabem que o leite de qualidade é separado em manteiga e proteína e temos que caminhar nesse sentido. A Crow Valley tem foco na conformação dos animais. John é profundo conhecedor do assunto. Já julgou em exposições em 15 países, um deles o Brasil, onde atuou 2 vezes. No Canadá, foi jurado na segunda maior do holandês no mundo, a Royal Winter Fair em Toronto, em 2013. Ele insemina a vacada com metade do material genético de touros provados e metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético no DNA. Mas sempre buscando o equilíbrio na escolha dos touros mais bem avaliados para tipo e produção. Os principais touros que ele está usando no momento, Dorma e Solomon. E tem muitas filhas ainda de estar coletando, tem ainda um resto de sêmen de Golden, ainda está coletando com Braidale Golden. Do total do rebanho em lactação, 44 vacas são classificadas como excelentes, das quais 17 são excelentes múltiplas, aquelas que permanecem excelentes durante partos seguidos. O rebanho conta ainda com 64 vacas muito boas e 8 boas para mais. Fazenda Crow Valley Holsteins, município de Hastings, Ontário. 110 vacas em lactação em área de 526 hectares. 2 empregados. Tipo de instalação freestall em piso de cama de areia. Lactação anual em 305 dias, 11.800 quilos, média por animal. A lactação média diária, 40 quilos por animal, com 4,3% de gordura e 3,5% de proteína. Seis horas e 53 minutos no horário de Brasília. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz as informações de mercado, começando com o dólar. Sara, boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar ele operou muito próximo da estabilidade hoje durante boa parte do dia, com o mercado na expectativa pela divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O documento mostra aí uma tendência moderada para a alta dos juros nos Estados Unidos e isso reduz também o temor em relação a um aperto monetário mais duro no país norte-americano. No fechamento do dia, o dólar acabou subindo mais uma vez frente ao real. É a terceira alta seguida desta semana para a moeda norte-americana frente ao real. E nesta quarta-feira, o avanço é de 0,21%
para o dólar comercial, cotado aos R$ 3,23 mais 30. O que também continua subindo é o milho no mercado doméstico. A saca de 60 quilos no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que ontem aparecia por R$ 34,64, hoje avança para R$ 35,20, com uma alta de mais de 1,5% no dia e de quase 7,5% no acumulado do mês de fevereiro. O milho subindo bastante aí no mercado doméstico brasileiro. No mercado futuro, o milho também tem altas bem significativas na sessão desta quarta-feira, especialmente para os contratos que vencem agora, em março, que sobem 3,03% na sessão de hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, a saca, que no ajuste anterior aparecia por R$ 35,32, hoje avança para R$ 36,39 no ajuste atual, subindo mais 10 centavos nos últimos negócios. O contrato com entrega em março foi o mais negociado para o mercado do milho hoje aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em maio também têm uma alta bem significativa na sessão eletrônica de hoje, uma alta acima dos 2%. Com isso, o valor da saca passa dos R$ 34,70 para R$ 35,41 no ajuste atual, subindo mais 4 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm valorização de 1,78% por R$ 34,40 a saca, e os contratos com entrega em setembro sobem quase 1,5%, passando dos R$ 32,90 para R$ 33,39 no ajuste atual, subindo mais 11 centavos nos últimos negócios. Dia de alta, portanto, para o milho, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango, porque agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. Olá, produtor rural, técnico, estudante, sejam todos bem-vindos à 13ª edição da Dinapec, que acontecerá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 7, 8 e 9 de março, com entrada gratuita. Sejam bem-vindos para conhecer um pouco mais sobre os nossos capins, como, por exemplo, o capim de pânico máximo Quênia, um híbrido de pânico com alto desempenho para o animal e boa relação de folhas em relação ao colmo. Também conheça o nosso primeiro híbrido de braquiária, o Ipiporã, um híbrido altamente resistente à cigarrinha das pastagens, com bom valor nutritivo e também com um ótimo ganho individual. Conheça também o aplicativo Pasto Certo, lançado pela Embrapa sobre as principais cultivares forrageiras. Venha nos prestigiar e conhecer mais sobre esses capins. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos falar das fortes enchentes em Mato Grosso do Sul, os prejuízos que já estão causando para o campo e para as cidades do estado. A gente vai para o intervalo comercial com imagens do gado que será ofertado hoje à noite no Boi em Pauta, direto de Sinop, no norte do estado. Até já. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar das cheias, das enchentes em Mato Grosso do Sul, que já estão provocando alertas. Inclusive, hoje o Sindicato Rural de Corumbá fez um alerta forte. Não para agora, mas a coisa já começa a ficar complicada agora, João. Já existe uma expectativa de uma cheia maior. O pico da cheia, que sempre é maio, mas esse ano vai ser mais cedo,
no Pantanal, né? Você está tendo uma cheia fora de época, porque normalmente o Pantanal enche com água que vem do Mato Grosso, das nascentes do Rio Paraguai. Esse ano você teve uma enchente já local, essa água está acumulada, a hora que vier do Mato Grosso, consequentemente vai impactar de forma vai aumentar os danos. Nós selecionamos imagens que as pessoas enviam para a gente por celular. A capital também foi atingida, Campo Grande, cidades do sul do estado, cidades do Pantanal. Muitos prejuízos para a cidade, você está vendo, interdição de rodovias, e também para o campo. Muitos caminhos de acesso. Pois não, João? O que existe no mundo, isso pouca gente já hoje que fala ao contrário, nós estamos vivendo uma fase de mudança climática. Se é por ação humana ou não, é um fato que está ocorrendo. O grande medo, o grande temor são a amplificação dos fenômenos climáticos. Ou seja, chover como choveu em Aquidauana mais de 150 milímetros em um dia, que é quase que a média do mês inteiro, é muito difícil você ter estrutura para absorver essa água nesse tempo. Você falou, tem até mais, 193 milímetros a informação que a gente tem. Vamos dar mais uma olhada nessas imagens. Isso aí. Em 24 horas. Na madrugada de hoje, 193 milímetros atingiu esse nível, né? O nível do rio Aquidauana, que fica nessa região pré-Pantanal, ultrapassou 10 metros na madrugada de hoje, de acordo com a Defesa Civil. O nível deve superar até quase, chegando perto de 11 metros, que foi um nível histórico em 2011. Tem uma imagem do frigorífico também, que a gente vai mostrar, um frigorífico, grande frigorífico aí, em Anastácio, no estado, o gado teve que ser liberado das baias para não morrer afogado. Tá vendo aí como é que ficam essas imagens? E, como eu disse agora há pouco, o Sindicato Rural de Corumbá, que fica na divisa com a Bolívia, já emitiu um alerta aos produtores para que iniciem imediatamente, esse termo é do sindicato, imediatamente a retirada do gado das áreas que normalmente ficam alagadas para os campos mais altos diante da previsão de uma grande enchente ainda esse ano. João, uma vez eu entrevistei o irmão do grande poeta Manuel de Barros, Dr. Abílio? O Dr. Abílio de Barros, que é também um grande escritor, não tem a fama do irmão Manuel de Barros, que é o poeta internacional, mas é um grande escritor, conhece muito o Pantanal sul-mato-grossense. Os dois foram criados no Pantanal. E o doutor Abílio, numa entrevista que você pode ver pelo YouTube, tem um acesso muito grande até. Outro dia eu conversei com o filho dele, o Leonardo, ele falou, foi a última entrevista que meu pai deu, e já tem tempo, porque hoje a saúde já não permite contar, a memória já não é boa. E ele disse o seguinte, deu uma explicação muito legal sobre o Pantanal. Não é todo ano que tem o pico de cheia forte, tem ano que sim, tem ano que não. E as águas, como você disse, João, começam a descer, quer dizer, tem as chuvas de novembro, de dezembro, o acúmulo, o volume vem se acumulando. É que o desnível do Paraguai é muito pequeno. Muito pequeno. E elas vêm descendo do Mato Grosso, dos rios, das bacias do Mato Grosso, chegando ao Pantanal sul-mato-grossense. E o doutor Abílio chamou a atenção para o seguinte, a movimentação das águas é quase imperceptível. Você olhando assim, você não percebe. Ele disse o seguinte, para você perceber que está havendo uma movimentação das águas, e essa movimentação é muito lenta, joga uma folha seca. A folha vai andando, você vai percebendo como é a movimentação das águas. Vem devagarzinho, a partir de novembro, quando começam as chuvas, chega num ponto em que as águas atingem um pico. Esse pico normalmente é atingido no mês de maio, quando há essa grande cheia, a famosa cheia do Pantanal. Este ano, em função das chuvas como as dos últimos dias, o nível pode atingir esse pico um mês antes, em abril. E aí, meu amigo, se o gado estiver no Planalto, no Pantanal, se não tirar, morre afogado, e são milhares e milhares de cabeças. O grande polo criador do estado é a região de Corumbá, né? Só Corumbá tem mais de 1 milhão de cabeças de gado. E a grande questão é botar onde, né, Zé? Porque o processo do Pantanal, no passado, eram grandes fazendas. À medida que foram dividindo, fica um pouco mais difícil você administrar isso aí.
Você não tem propriedades que não tem a parte alta. Quando há essa enchente, fazer o quê? Tem que deslocar. E você não tem oferta de pasto na região peripantaneira. Não tem. Os pastos tudo meio rapado, não tem uma oferta de grana. É um dilema para o produtor. Realmente ele vai ter dificuldades para enfrentar esse problema esse ano. Vamos chamar a Juliana Rezende com a previsão do tempo do Centro-Sul. Ela cita o estado de Mato Grosso do Sul também. Com a passagem de uma nova frente fria pela costa da região sudeste, esse sistema consegue organizar um corredor de umidade. E a região central do Brasil ainda deve seguir recebendo instabilidades fortes. O estado do Mato Grosso do Sul já vem recebendo chuvas abundantes ao longo dos últimos períodos, o que vem mantendo o solo até com excesso de umidade. Dessa vez, os índices passam de 90% em grande parte dessas áreas em rosa. Agora, nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte, só que dessa vez as chuvas mais significativas e intensas vão se concentrar aqui entre Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Goiás também deve ocorrer até temporais devido ao elevado acumulado de água. Nas demais áreas do Centro-Sul, é uma massa de ar mais seco que vai passar a atuar, especialmente aqui na região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e ainda também no interior do estado de São Paulo, que deve manter o tempo seco e também instabilidades podem ocorrer na faixa leste dessas regiões, mas ainda com fraca intensidade. Ao longo da segunda semana volta a chover de maneira abrangente no Centro-Sul, só que dessa vez as instabilidades não devem provocar chuvas tão expressivas nas regiões centrais do Brasil. E no decorrer do terceiro e último período, o cenário pouco vai mudar também. As instabilidades seguem abrangentes, a chuva até começa a ganhar um pouquinho mais de força entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte ainda em grande parte da região central do Brasil, como na região centro-oeste e também na região sudeste, mas que ficam mais concentradas nas áreas mais ao norte dessas duas regiões. Então, os pastos ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento, porque o solo segue com bastante umidade, mas o manejo dos animais ainda pode ser dificultado devido ao excesso de umidade no solo. Legal, obrigado, Juliana. João, amanhã a gente fala um pouco mais desse assunto, a cheia do Pantanal. Lembrando que a cheia, a chuva, normalmente é positivo. Hoje a soja está reagindo de preço, não é por causa da produção brasileira, é porque da quebra nos argentinos que estão sofrendo uma seca catastrófica. Então, falta de água é bem pior do que esse pouquinho de excesso de chuva. Pois é, amanhã nós vamos receber aqui com o João Pedro também a doutora Franciane Rodrigues, que é meteorologista de um instituto de pesquisa aqui do estado, para falar exatamente desse pico da cheia do Pantanal aqui em Mato Grosso do Sul. Combinado, João? Valeu. E é uma região de cria importante para o Brasil, não é só para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, uma região muito importante de cria no Brasil. Até amanhã, João. Obrigado. Até amanhã. Vamos voltar com a Sara em São Paulo, agora para as informações de mercado do suíno e do frango. Sara, boa noite mais uma vez. Está chovendo muito aí na capital paulista? Boa noite mais uma vez, Zaidan. Hoje, por enquanto, não caiu chuva por aqui não. Ontem sim, a gente viu uma chuva aqui em São Paulo, mas hoje, até esse momento, não choveu ainda. Vamos ver o que vem aí pela frente. Eu vou começar trazendo os preços atualizados para o mercado do suíno em Santa Catarina, que hoje, de acordo com o indicador CPEA, os preços não tiveram variação no estado catarinense. E com isso, o preço do suíno vivo, o quilo, continua em R$2,08, portanto sem variação em comparação com os preços de ontem, só que com uma queda bem alta no acumulado do mês, uma queda de 7,23% para os preços do suíno vivo no estado de Santa Catarina, conforme o indicador CPEA. Preços estáveis hoje, mas em queda então no acumulado do mês. Já o preço do frango congelado no atacado de São Paulo apresenta queda hoje no indicador CPEA. Passa dos R$3,37 para R$3,34 o preço do frango congelado em São Paulo. No acumulado do mês, a queda é de 1,76% para os preços do frango.
E antes de chamar os preços atualizados do frango em todo o Brasil, uma nota do Ministério da Agricultura, emitida hoje, diz que todas as granjas, tanto de frango de corte quanto de frango de postura, devem fazer o cadastro junto ao Serviço Veterinário Estadual. O prazo termina no dia 3 de março, de acordo com esta nota do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. De acordo com o governo federal, essa solicitação é necessária para a vistoria e emissão do laudo de inspeção física e sanitária. Conforme o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Marques, esse prazo não deverá ser prorrogado. E sem a comprovação do registro, os criatórios não podem alojar novas aves. Ele informou ainda que, nas principais regiões produtoras do país, mais de 90% das granjas já protocolaram o pedido. De acordo com o Ministério da Agricultura, a cadeia avícola brasileira é composta por 41 mil granjas. E agora você fica com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. A capital sul-mato-grossense vai receber, em meados deste ano, um evento nos moldes das grandes feiras agrícolas e pecuárias que acontecem no Brasil. Será ainda uma feira pequena, é o primeiro ano de realização, mas que já promete ter um grande desempenho nos próximos anos também. O pré-lançamento da Campo Grande Expo será realizado depois de amanhã, sexta-feira, e você vai ver, já que somos parceiros da realização, uma cobertura em toda a nossa programação. Acompanhe o convite dos nossos amigos Fabiano Reis e Juliana Comparim, que apresentam aqui o Agricultura BR. E nesta sexta-feira o Agricultura BR é especial, isso porque ele vai acontecer direto do espaço Terra Nova, na capital de Mato Grosso do Sul, na oportunidade de um pré-evento da Campo Grande Expo. Vamos ter, neste dia, a participação da Sociedade Rural Brasileira, que vai falar sobre a participação da mulher no agronegócio. A Sudeco também vai participar, comentando a marca histórica do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, que em 2017 alcançou 1 milhão de contratações. E não é só isso, teremos a participação também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai falar sobre o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, as tecnologias e os desafios para a implementação. E por fim, o Ministério ainda vai falar a respeito das tecnologias sustentáveis que existem hoje em dia para a produção agropecuária do Brasil. É nesta sexta-feira, Agricultura BR, a partir do meio-dia, direto da Campo Grande Expo. Nós esperamos você! O pré-lançamento de depois de amanhã e a Campo Grande Expo serão realizados no Centro de Eventos Terra Nova, em Campo Grande. O mercado de reposição do boi gordo terminou e seguiu a semana do Carnaval em ritmo bastante lento. A informação divulgada hoje é da Scott Consultoria. Vamos aos números. Segundo a agência, as cotações fecharam em ligeiríssima queda de 0,1% na média de preços de todas as categorias de machos e fêmeas que têm sangue de Nelore após os feriados de folia. Os analistas não esperam grandes alterações nos próximos dias. A explicação é a seguinte: com os atuais volumes de chuva, os pecuaristas preferem manter os animais nos pastos à espera de melhores preços nas negociações. Também em compasso de espera, recriadores e invernistas se afastam das compras e as negociações ocorrem de forma bastante lenta, travando o mercado, é o que diz o jargão dos analistas.
travando o mercado, de acordo com informações da Scott Consultoria. Vamos dar uma olhada na relação de troca hoje com os preços do boi gordo de hoje e do boi magro desta quarta-feira. Os números para uma boiada comum foram apurados pela Scott Consultoria. Vamos começar com o estado do Pará. Dá uma olhada nessa relação. O boi magro hoje cotado a R$ 1.600, segundo a Scott Consultoria. Com um boi gordo, foi possível comprar 1,4 boi magro pesando 12 arrobas. Foi possível comprar um garrote de 9 arrobas e meia, aliás, 1,6 garrote de 9 arrobas e meia, e foi possível comprar 2 bezerros de 7 arrobas e meia com a venda de um boi gordo. Vamos para outro estado agora. Agora a relação no estado do Tocantins, também números de uma boiada comum, apurados pela Scott Consultoria. Boi magro, R$ 1.600, deu para comprar com um boi gordo 1,3 unidade de boi magro, 1 unidade e meia de garrote e 1,8 unidade de bezerro. Mais um estado para a gente acompanhar a relação de troca. Agora no Centro-Oeste, Mato Grosso, os números também para uma boiada comum são os seguintes. Boi magro, R$ 1.710, possível comprar com boi gordo 1,3 unidade. 1 unidade e meia, possível comprar de garrote, pesando 9 arrobas e meia, e é possível comprar 1,9 bezerro. Vamos para essa relação agora no Mato Grosso do Sul, cotações de hoje também. O boi magro, R$ 1.740, com o boi gordo, relação fica em 1 para 1,3. Para garrote de 18 meses, um boi para 1,5 unidade e para bezerro, 1 para 1,8. Para a gente fechar esse estudo da Scott Consultoria, vamos para o sul, estado do Paraná, acompanhando as cotações de hoje de boi e também de boi magro. A relação fica a seguinte, pode colocar na tela para a gente acompanhar. Ou então a gente pode colocar o estado do sul depois também, vocês fiquem à vontade. Aqui, isso, vamos dar uma olhada aí. Boi magro, R$ 1.860 no Paraná. A relação ficou em 1 para 1,3. Para garrote, 1 para 1,5. E para bezerro, um boi gordo para 1,9 unidade. Depois do intervalo comercial, outras informações de mercado. Vamos ver o preço do boi e do bezerro hoje, indicador CPEA, e as cotações em todo o país. E vamos mostrar um pouquinho mais, Maurício, o gado que será ofertado hoje à noite no Boi em Pauta. Você sabe como é que é o Boi em Pauta, a grande novidade na nossa agenda comercial em 2018. Instalamos um estúdio em Sinop, no norte do Mato Grosso, equipado para transmissões ao vivo do Boi em Pauta, que é o seguinte, é uma entrevista de mercado. Hoje o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Roberto Torres, fala de melhoramento genético em gado de corte e logo após a entrevista você acompanha a oferta desses animais aí a partir de 8h30, horário de Brasília, 7h30 no horário de Mato Grosso. Daqui a pouco outras informações. Até já. 7h22 no horário de Brasília. A deputada Tereza Cristina, dos Democratas de Mato Grosso do Sul, assumiu ontem a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso. A posse em Brasília, muito prestigiada, contou com a presença do ministro da Agricultura. Odacil Canepa esteve lá e traz as informações. A deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul assumiu nesta terça-feira à noite a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. A posse contou com a presença de ministros de estados, governadores, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, senadores, representantes de entidades ligadas ao agronegócio e centenas de deputados da bancada ruralista no Congresso Nacional. O ano é curto, as prioridades vão ter que ser elencadas. A gente já sabe quais são as prioridades do setor, meio ambiente,
terra para estrangeiro, a renda do agricultor, endividamento agrícola, enfim. Mas nós temos que pensar a cadeia como um todo e principalmente o planejamento da agropecuária brasileira. Nós não podemos mais pensar no curto prazo, nós temos que planejar, pensar no longo prazo, porque é uma cadeia importantíssima e que precisa de planejamento. O Brasil hoje, ele supre 40% da população do mundo, e isso não é uma brincadeira. Então, nós precisamos estar prontos para legislar, para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. 7 ministros participaram da posse da nova diretoria da FPA aqui em Brasília. Entre eles, o ministro Brairo Maggi, da Agricultura, que garantiu total apoio à bancada ruralista. Tereza Cristina tem portas abertas no meu ministério, onde estou comandando, e vamos continuar assim. Eu espero, inclusive, estreitar mais o relacionamento e aquelas coisas que dependerem do ministério que a frente tem que tocar, nós estaremos prontos a agilizar e fazer. E também, politicamente, aquilo que nós pretendemos fazer e precisar do apoio da frente parlamentar, nós também teremos, vamos ter sim, que vir buscar apoio político. A nova diretoria da FPA vai trabalhar por 1 ano. Odacil Canepa para o SBA. Uma semana de posses que a gente está mostrando. Na segunda-feira, a posse da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a Nelore Brasil, que passa a ser comandada pelo pecuarista Nabi Amin, do Espírito Santo. E também na segunda-feira, a posse da Associação Goiana dos Produtores ou Criadores de Novilho Precoce Goiás. Essa entidade foi fundada em 1995. No comando, o pecuarista Maurício Veloso, que assume o lugar de José Barbosa da Silva, que havia indicado o Veloso para o cargo. O Veloso anunciou que vai trabalhar pelo reconhecimento e principalmente pela valorização da pecuária, preços também para o pecuarista. Conversei com ele hoje pela manhã por telefone, ele se mostrou bastante otimista, muito animado com o trabalho que ele tem pela frente dos produtores de novilho precoce e muito animado também com a realização agora no mês de março da Expopec 2018, com muitas atrações, palestras, debates de altíssimo nível, que ele me contou hoje por telefone, estão programados para a feira que vai acontecer depois do dia 20 em Goiás. A gente vai dar toda a programação aqui posteriormente. Num vídeo exclusivo, a nosso pedido, o Maurício Veloso fala um pouquinho sobre algumas metas que ele pretende seguir e implantar com a nova diretoria. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Maurício Veloso e estou assumindo a Associação Goiana dos Produtores de Novilho Precoce. Nós temos o desafio de fazer com que os animais precoces, os animais excepcionais, já produzidos em todo o estado de Goiás, também no Brasil, mas notadamente no estado de Goiás, eles sejam reconhecidos como animais de excelência, como carne de excelência, e não apenas reconhecidos, mas remunerados de forma condizente. Estaremos procurando fazer com que toda a cadeia 1, 2, 3, testando, 4. Desde a cria, recria e engorda, sejam contemplados por esse trabalho de reconhecimento e não apenas os produtores em si, mas também que a sociedade reconheça este selo do novilho precoce como necessário, imprescindível e de excelência. Um grande abraço a todos vocês. Desejamos a você, Maurício Veloso, toda a sua diretoria, que é bastante prestigiada também, um ótimo trabalho à frente da associação e sucesso também para a Expopec, que vem aí no mês de março. Falando na posse da Nelore, na última segunda-feira, o Walter Pulga, nosso companheiro em São Paulo, ouviu muita gente por lá e aos poucos vamos mostrando alguns depoimentos aqui. O que você vai ver agora é o do vice-presidente da diretoria comandada pelo Nabi Amin, que é o Romildo Antônio da Costa. Vamos conferir o que ele disse na posse segunda-feira. Romildo, em 2018, a nossa pecuária terá um ano melhor do que foi 2017?
Eu acredito que sim, por alguns aspectos. Primeiro, 2017 foi uma tragédia para a pecuária, operação carne fraca, delação da JBS, a relação de troca boi gordo com bezerro. Em 2018 já começa a sinalizar que vai ser melhor. Consumo em ascendência, porque a economia nacional em franca recuperação, escala dos frigoríficos curta, então o que tudo indica, preço em alta. Você como vice-presidente da CNB, tem alguma atividade em especial que você gostaria de ressaltar a partir de agora? Olha, acho que é de comum acordo da diretoria que nós vamos buscar outros frigoríficos para que a gente consiga chegar em grande escala para o produtor e para o consumidor, porque a carne do Nelore é a carne mais saudável que existe, porque a gordura não é entremeada, então nessa onda de saúde, de fitness, você separa a gordura facilmente da carne, traz um benefício para o produtor, porque tem uma bonificação que a indústria paga para ele, e principalmente para o consumidor, que são animais mais jovens, melhores terminados, uma carne mais macia, com melhor qualidade para a dona de casa e para os consumidores. Agora, os preços da pecuária nesta quarta-feira, dia 21. Sara, como é que estão os números de hoje? Preços firmes para a pecuária nesta quarta-feira, Zaidan. Alta para o bezerro e alta também para a arroba do boi gordo, no indicador CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço do bezerro, que ontem aparecia por R$ 1.186,99, hoje sobe para R$ 1.194,54. É uma alta de mais de 0,5% no dia para o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês, bezerro sobe 4,39%. Já a arroba do boi gordo aparece por R$ 146,50 no estado de São Paulo nesta quarta-feira, com uma valorização de 1% no dia e de 0,34% no acumulado do mês de fevereiro. Já no mercado futuro, a arroba do boi gordo tem queda nos principais contratos mais próximos na sessão desta quarta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, Zaidan. Os contratos com entrega em fevereiro têm um recuo de 0,14% e o valor da arroba cai 20 centavos em relação ao pregão anterior e aparece aí por R$ 145,70 no ajuste atual e sobe 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março têm queda de 0,44%. E com isso, passam de R$ 146,30, que era o valor da arroba no ajuste anterior, para este vencimento, para R$ 145,65 no ajuste atual, mas subindo também 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril têm uma queda de quase 0,5% e encerram a sessão de hoje aos R$ 144,80 a arroba no ajuste atual, subindo 30 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, tem recuo de 0,20%. Com isso, a arroba que no ajuste anterior aparecia por R$ 152,20, hoje cai para R$ 151,90 no ajuste atual e permanece assim também nos últimos negócios. Boi gordo em alta no mercado físico, mas em queda no mercado futuro. E hoje, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve reunido com 25 embaixadores da União Europeia em Brasília. Durante essa reunião, o embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, falou sobre as inspeções feitas nos frigoríficos depois da operação Carne Fraca. Ele disse que ele não poderia adiantar nada sobre o assunto, mas falou, entre aspas, no entanto, ele sinalizou positivamente ao afirmar ter sido verificado que algumas medidas adotadas pelo Ministério corrigiram as vulnerabilidades que haviam sido apontadas no sistema, fecha aspas. Essa é uma nota do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Até amanhã. Agora a análise de pecuária de corte da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Breno de Lima e hoje eu trago informações a respeito do mercado pecuário do boi gordo, nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. O que a gente observou no fechamento de hoje são ajustes para a cotação do boi gordo nas duas direções. A oferta de boiadas ela é restrita, isso é um fato, e os frigoríficos estão com dificuldade
para obterem a matéria-prima. Diante disso, as escalas elas têm se encurtado na maior parte do país. As escalas de abate elas vêm diminuindo. Porém, mesmo com essa dificuldade de compras, devido ao lento escoamento típico de final de mês, onde ele se intensifica ainda mais no final do mês devido ao consumo, as indústrias conseguem manter, grande parte das indústrias conseguem manter seus estoques regulados. Por outro lado, as indústrias que estão com dificuldade de manter os estoques regulados, elas ofertam preços para a arroba do boi gordo acima da referência do mercado e, diante disso, a gente observa ajustes positivos em determinadas praças. No mercado atacadista de carne bovina com osso, a gente não observou nenhuma alteração no fechamento de hoje frente ao levantamento de ontem. A carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,79 o quilo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Obrigado, Breno. Agora uma rápida passada nas cotações de hoje. Primeiro, as cotações de uma boiada comum, apuradas pela Scott Consultoria, são preços à vista. Você está dando uma olhada, livre de fundo rural. As praças do sul, agora as do norte. Vamos passar também para as praças da região nordeste do país, preço da boiada comum. Tem gente que está vendendo melhor, a gente vai ver daqui a pouco. Aí estão as praças do Nordeste, segundo a Scott Consultoria. Vamos para o Centro-Oeste agora, Mato Grosso do Sul e Goiás. Aí estão as cotações. Vamos para as praças do Mato Grosso agora, desde a capital até as regiões de pecuária de corte do estado. E, finalmente, o Sudeste do país, com Barretos e Araçatuba, arroba hoje a R$ 146, boiada comum. Vamos ver agora os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça, uma logística melhor entre a fazenda e a indústria. Esses preços, quem apura para nós é a Rural Business. Vamos dar uma olhada, começando pelo sul, preço à vista também, com livre negociação entre a indústria e o produtor para pagamento do fundo rural. Vamos para o norte agora. Região nordeste, as praças do nordeste, já passando para centro-oeste. Uma boiada comum, boiada de bom acabamento de carcaça. Você vê o sul do Mato Grosso com 140, mesma cotação de Mato Grosso do Sul. E, finalmente, a região sudeste do país. Esses são os números apurados pela Rural Business. Com eles, a gente termina o Pecuária BR de hoje. Muito obrigado pela sua honrosa audiência aqui pelo canal do Boi. A gente volta amanhã, 6h15, no horário de Brasília. E agora o Renato Lapenta traz o Brasil Gourmet e depois o Adriano Edival com tudo sobre o Boi em Pauta. A atração de hoje à noite, a partir das 8h30, a nova atração na nossa grade de leilões em 2018 é o Boi em Pauta. Vamos dar uma olhada em um dos lotes. É sempre assim, uma entrevista de mercado que começa às 8h30 e logo após a entrevista, a oferta de animais como esses que vocês estão vendo fazem parte do cardápio do Boi em Pauta de hoje. Obrigado, gente. Até amanhã.